Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a doutora Fabiana Senangerami e vamos dar início a mais um programa Leis e Bichos. Pessoal, hoje o nosso tema é bastante intrigante, é maus tratos contra animais como indício de psicopatia. Para me ajudar nas questões, temos aqui a nossa participação especial do nosso conhecido Renzo Gerami. Boa tarde, Renzo. Boa tarde, doutora Fabiana. É um prazer novamente estar aqui com os ouvintes da Guardiã da Notícia. E para responder as nossas perguntas, que não são poucas, né, Renzo? Nós temos o renomado psiquiatra forense, Dr. Guido Palomba, que é um prazer tê-lo aqui. Como vai, Dr. Guido? Boa tarde, Renzo. Estou à disposição de vocês aqui para falar desse tema tão importante que vai ser abordado hoje. Doutor Guido, eu quero agradecer a sua presença antes de começar. Já tivemos a oportunidade de um bate-papo na Academia de Polícia, em alguns eventos, onde eu aprendi muito. E então quero ressaltar a minha felicidade de tê-lo conosco. É um privilégio, né? Muito obrigado. Olha, o privilégio é meu de estar falando com vocês e para o público de vocês e tentar explicar alguma coisa que é muito importante. Eu fico à disposição de vocês. Doutor, eu sou policial, o Renzo também, inclusive o Renzo trabalhando há algum tempo na Delegacia de Meio Ambiente, a gente acaba se deparando constantemente com crimes de maus tratos contra animais. Existem alguns que a gente percebe que é por ignorância ou por desleixo, de chute, aquele descaso da pessoa que não gosta de animal. Mas percebemos também alguns com requinte de crueldade, animais queimados, até o Renzo vai explicar uns casos concretos. Também temos casos de zoofilia e também temos casos de crianças que, desde tenra idade, colocam fogo no rabo do gato, judiam de animais. Isso poderia configurar algum transtorno psíquico ou até mesmo o que a gente chama de psicopatia? Bom, vamos lá. A sua pergunta é muito boa, eu vou responder todas as suas indagações, mas farei por parte. Claro, há pessoas de fato que são ignorantes e maltratam animais por pura ignorância, mas eles estão ignorantes. Mas de qualquer forma é preciso dizer que quem maltrata animal pode também ser ignorante. Pois bem, eu queria antes disso levantar um ponto que é muito importante. Os animais, eles não são cruéis. A crueldade é alguma coisa somente dos humanos. Não existe animal cruel. O animal mata ou para se alimentar ou para se defender. É instintivo. Agora, quando o homem ele ganhou um livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de escolha, então ele tem de um lado o bem e do outro lado o mal. E ele, quando ele se determina pela crueldade, é uma forma dele escoar a maldade que os animais não têm. Se eles matam instintivamente, ponto final, ou para comer ou para se defender. Então, a crueldade, que seria a sua colocação, Fabiana, ela é própria de humanos degenerados. Não existe crueldade em pessoa que não tenha uma degeneração mental. Pode ser apenas por uma ausência de sentimentos superiores de piedade, compaixão, altruísmo, pode ser apenas por um desejo deformado de fazer o mal pelo mal, mas é sempre uma deformidade. Esses indivíduos, eles sempre têm alguma coisa de errado dentro deles. Depois a gente pode até aprofundar um pouquinho. Outro tema que você falou é
da zoofilia. A zoofilia é uma forma degenerada de praticar atos sexuais. Quer dizer, é uma parafilia, ou seja, é um desvio do instinto sexual. Ter prazer com animais é um desvio grave, como muitos outros desvios. Ele se equipara a outros desvios de outras naturezas, mas são todos desvios. Como, por exemplo, existem os estupradores de estátua, pedófilos, o sadomasoquismo, são desvios do instinto sexual. Então, são outros degenerados também. E você depois, finalmente, nesta sua exposição muito bem feita, você fala das crianças de tenra idade. O problema das crianças de tenra idade, muitas vezes, elas não sabem o que elas estão fazendo. Então, às vezes, é uma questão até de educação. Agora, muitas vezes eu falo de tenra idade. Então, quando você chega para uma criança de tenra idade e explica para ela que os animais também sentem, e ela entende que os animais sentem do jeito que ela entende, mesmo que seja infantil, ela nunca mais vai maltratar. Agora, se ela continua maltratando, isto é um sinal. Não se pode ainda dar o diagnóstico de um transtorno de personalidade, mas é um mau sinal. Porque quando nós examinamos indivíduos adultos com transtorno de personalidade, que eu já vou falar já sobre ele, normalmente eles têm um passado pessoal de transtorno, de judiar, de crueldade com animais, e outros tanto. Eu não gosto de utilizar o nome psicopatia, porque ele acabou sendo glamourizado no cinema, em novelas, etc. Para mim, o nome correto é condutopatia, porque a patologia, a deformidade, ou seja, a pateia, ela está na conduta. São indivíduos que apresentam uma conduta anormal, que as pessoas normais não apresentam. E não são doentes mentais propriamente dito. Existe uma diferença entre o doente mental e o normal mentalmente. E entre a loucura e a normalidade existe um interregno. Da mesma forma que entre a noite e o dia existe a aurora. E neste interregno, nessa zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade, é que é habitada por esses indivíduos que fazem crueldade com animais, os considerados, chamados de psicopatas, que eu gosto de chamá-los de condutopatas. Bom, eu falei bastante. Agora eu quero que vocês façam perguntas, por favor. Agora é o Renzo. Doutor, se me permite, observando a criança de tenra idade, nós, no projeto Leis e Bichos, fazemos e defendemos um trabalho que é a inserção de uma grade curricular de aulas que são ministradas juntamente com animais, cachorros, equinos e etc. Para que a criança possa, sim, se aproximar do animal, para que ela dê valor e tenha uma relação de amor, de afeto com o animal. Eu não sei se eu estou por aí levando uma linha de que a gente, fazendo assim, pedagogicamente, com tenra idade, conseguiremos diminuir esses maus tratos por conta de um ensinamento. Ensinar a ter afeto, ensinar a ter amor. Eu tenho razão, doutor? Você tem toda a razão. Isso é extremamente bom. Eu não digo só para a criança, para os animais também, porque eles gostam os cachorros, eles adoram interagir com crianças. É muito bom, porque a criança, ela, no fundo, entre aspas, guardando as devidas proporções, a criança é como se fosse um cachorro. Né? A criança de tenra idade, então eles interagem entre si, tem trocas de amor, de afetividade.
e a criança aprende a gostar de tudo isso e é um ganho excepcional para ela. Eu acho que você, Renzo, está no caminho certíssimo. Se isso fosse introduzido nas escolas, como uma obrigatoriedade de contato com os bichos, os humanos ganhariam muito, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, doutor. Doutor, esse tema é muito interessante. Como o senhor falou para o Renzo, se as crianças fossem educadas, principalmente na tenridade, ia criando essa cultura. Nós iríamos estar livres dessas pessoas que não são ensinadas a amar, que não são ensinadas da importância de uma convivência com o ecossistema, com todos os animais. E eu pergunto, e quando a criança já não é tão pequena assim, que ela começa a ter 10 anos, e aí ela insiste em matar o passarinho, insiste em colocar agulhas nos gatos, porque eu também sei que o vulgarmente conhecido psicopata, como o senhor disse que é o condutopata ou sociopata, né? Nós temos uma série de sinônimos. Os psiquiatras, os psicólogos, eles têm um receio de dizer que uma criança é psicopata. A partir de que idade nós podemos dizer que essa pessoa, que esse ser, tem um desvio de conduta? A sua pergunta é muito importante, mas é preciso dizer o seguinte, é verdade, tem crianças que maiores, já pré-adolescentes ou entrando na adolescência, elas apresentam esse comportamento condutopático, psicopático, sociopático. Porém, por que não se deve e não dar o diagnóstico com essa precocidade? Por um motivo muito simples. A adolescência, entre aspas, é um momento condutopático na vida do desenvolvimento do ser humano. É um momento que ele rompe muitas vezes, não sempre, mas muitos adolescentes rompem com os valores estabelecidos pelos pais, são rebeldes, têm um comportamento, às vezes, agressivo, precisam ter comportamentos semelhantes ao que tem um líder de grupo. Então, é um momento que eles podem, veja, essa é a palavra correta, podem ter um tipo de conduta que realmente parece que é uma conduta patológica. Porém, isso passa. Na maioria dos indivíduos, passa. O que acontece? Depois, quando ele se torna adulto, já independente dos grupos sociais, etc., amadurecido, tudo isso acaba e ele pode se tornar uma pessoa absolutamente equilibrada e normal. Agora, isso também é importante o que eu vou te falar. Quando nós examinamos condutopatas verdadeiros, adultos, naturalmente, esse diagnóstico costuma se fazer após os 18 anos, dos 18 anos em diante, quando nós examinamos, eu diria que quase que sem exceção desses adultos, eles apresentam esses transtornos de comportamento desde tenridade. Agora, não são todos que têm transtorno de comportamento em tenridade que vão se tornar condutopatas no futuro. Por isso que essa precaução de dar esse diagnóstico precoce. Embora alguns casos extremamente marcantes, como tem homicidas de tenridade. Eu já vi homicidas com 7 e com 9 anos de idade. Vocês são policiais, talvez tenham visto isso. Então, esses não têm saída. Mas mesmo assim, não tem saída quanto ao diagnóstico. Mas mesmo assim, deve-se evitar, porque eu volto a insistir, a adolescência é um período conturbado na vida dos seres humanos.
Ok, doutor, nós temos uma certa experiência na delegacia de crimes contra o meio ambiente e há algum tempo estivemos aí à frente do inquérito policial instaurado sobre rinha de galos. E descobrimos aí o métier propriamente dito. Doutor, o senhor me diria que essas práticas, porque ela abrange o jogo, né? As apostas, abrange Sim. o quê? A violência, a carnificina, né? Entre os animais. O senhor me diria que seria uma condutopatia coletiva, doutor? Excelente a sua pergunta. Certamente, nesses ambientes, há indivíduos que têm os valores éticos e morais. Eu não vou generalizar, mas certamente a grande maioria dos indivíduos que frequentam esses lugares tem seus valores éticos e morais reduzidos. E a ausência de sentimentos superiores, de compaixão, piedade e altruísmo. E muitos vão lá por causa de dinheiro, e outros vão apenas por puro prazer. Agora, Renzo, eu tenho não digo uma solução, mas como é que eu poderia falar? Não é uma solução, uma proposta para acabar com isso, para essa turma de que vai em rinha de galo, ou rinha de briga de cachorro também, rinha de cachorro, etc. Até de passarinho temos. Porque, veja, a lei eu acho branda, que não pode fazer isso, mas eles são presos, etc. e tal, acabam, às vezes, até com fiança, pagando fiança, outras vezes com uma pena de leve, outras vezes respondem em liberdade. Eu sei que sai tudo mais ou menos, elas saem todos livres. Essa é a grande verdade. A pena não é pequena por se tratar de animal, infelizmente. Mas eu tenho uma proposta. Essa minha proposta, ela é real. É uma proposta de fato real. Eu sei que ela não vai pegar. Não vai pegar porque os advogados não vão gostar, enfim. Que é mais ou menos a mesma que eu tenho para quem bate mulher. Mas eu aplicaria essa pena que eu vou falar para você, para quem bate mulher, para esses que vão em rinha de galo fazer aposta ou em rinha de cachorro. Antes eu quero justificar. Justificar da seguinte maneira. Um dos grandes progressos no direito foi a lei de talião. Antes da lei de talião, por exemplo, eu roubava alguma coisa, então eu ficava em débito com essa pessoa que eu roubei. Então, essa pessoa que foi roubada, ela podia ir na minha casa e fazer o que ela quisesse, levar até mais do que eu tirei dela. E quando veio a lei de talião, 2000 anos antes de Cristo, foi a vingança regulamentada, que é ótima. Você me tira o olho, eu tiro o seu olho. Você me tira o dente, eu tiro o seu dente. É a vingança regulamentada. Isso foi um grande salto do direito. Antigamente era vingança sem regulamento nenhum. Você me feria, eu poderia até te matar. Agora, depois, quando então a lei de talião, é um grande avanço no direito. Então, o que eu acho que funcionaria com esses de rinha de galo, rinha de cachorro, funcionaria uma medida, uma pena alternativa, consistente em ser, não precisa ser nem longa, pode ser curta, pode ser de uma semana apenas, mas essa pena consistente em ser sparring de lutador de MMA. Eu garanto para você que tem um monte de lutadores voluntários. Eles seriam sparring,
Eles iam tomar um cacete por dia durante uma semana. Isso porque eles vão lá na rinha. Quero ver se eles vão na rinha outra vez. Porque essa turma só apanhando. Porque senão não aprende. Essas penas que estão por aí são penas irrisórias. São penas que você paga uma fiança e está na rua e depois está lá fazendo maldade com cachorro, com galo, entendeu? Insensível a tudo isso. Então eles seriam sparring de lutador de MMA. E da mesma forma que eu falo para esses que batem em mulher, eles apenas serem sparring, não de lutadores, mas de lutadoras de MMA. Ia tomar um cacete por dia de mulher. Quero ver se ele volta para casa e vai bater na mulher dele. Porque senão não aprende, infelizmente. Agora, achar isso não pode. Por que não pode? Por que não pode? Aprende. Tem horas que você não tem método porque a pena tem que ser corretiva. Então, doutor, inclusive um dos projetos... E por que não? Uma das lutas do projeto Leis e Bichos, né, da qual o Renzo é idealizador, da qual eu faço parte, o nosso programa, é realmente o recrudescimento da pena, né? Para que seja uma pena que realmente retribua isso, né? Que a pessoa aprenda e que ele responda, não apenas em liberdade, e que, infelizmente, se as pessoas não conseguem se conscientizar, que seja conscientizado através de uma pena mais dura. E aproveitando o seu gancho com relação a homens que batem em mulher, eu vi alguns estudos estrangeiros e também vi alguma coisa em Curitiba que faz uma relação entre homens que praticam violência doméstica, principalmente contra mulheres e crianças, também tem um histórico de maus-tratos. O senhor tem de maus-tratos contra animais, que há alguns estudos que correlacionam essa violência entre mulheres, crianças e animais no seio doméstico. O senhor tem conhecimento, tem algum estudo nesse sentido? Isso é muito comum. É muito comum. Esta ligação entre violência doméstica e violência com animais é muito comum. Normalmente, quando a gente examina um indivíduo que é violento com animal, ele é violento com todo mundo, com o ser humano, com os filhos, com a mulher. Então, isso é muito comum. Por quê? É uma deformidade que ele carrega. É uma deformidade instintiva, muitas vezes. Eu não diria nem instintiva. É uma deformidade que ele carrega no seu próprio orgânico. E esses indivíduos é muito difícil corrigi-los. É muito difícil. Eles têm que ter uma reprimenda verdadeiramente à altura. Porque senão vão voltar a fazer. É a polícia prender eles estarem na rua fazendo outra vez. Então é muito complicado tudo isso. E olha, eu sinto imensamente que não existe uma legislação mais dura para quem maltrata animal. Eu acho, acima de tudo, antes de tudo, qualquer outra coisa, é uma covardia. Maltratar animal é covardia. O animal não te faz nada. O animal, se você tratar, não existe animal ruim, basta você tratar bem e dar carinho para ele, que ele te devolve em dobro. O animal te perdoa de tudo. O animal não te julga. O animal é seu companheiro. E por que você vai fazer essa maldade com ele? O ser humano, às vezes, por isso que eu digo, maltratar animal é inumano. Não é inumano coisa nenhuma. É humano, porque animal não tem crueldade. A crueldade é própria do ser humano, não do animal. O animal se defende e caça para comer. É a lei da vida deles. Agora, o humano é cruel. Esse é o grande problema. E contra essa crueldade tem que ter uma forma mais rígida da lei lidar. E se não emendar, pelo menos intimidar para que não faça mais. Porque emendar esses indivíduos, não existe uma injeção que dê valores éticos e morais para quem não tem. Não existe um tratamento, uma pílula, uma terapia, qualquer coisa, que dê a um indivíduo sentimentos superiores de compaixão, piedade e altruísmo. Agora, se isso não existe, eles não vão se emendar, então é preciso punir.
Porque pela punição eles vão ficar com medo e vão ter que recuar. Porque se não recuar, vem mais. Doutor, nessa sua linha, É. e é como a gente falou de psicopatia, sociopatia, condopatia, eu vou pedir uma gentileza para o senhor só para esclarecer alguns dos nossos ouvintes. Porque a maioria das pessoas, e não é só leigos, eu percebo isso em policiais, em juízes, promotores, em jornalistas, que eles confundem muito os termos. Então, eu gostaria que, de uma forma sucinta, o senhor explicasse para as pessoas a diferença de uma pessoa que tem uma condutopatia, uma psicopatia, de uma pessoa que tem outro tipo de doença mental. Porque as pessoas confundem muito e cometem muitas injustiças com uma série de pessoas que têm deficiência mental, mas que não são psicopatas, que têm sentimentos e são tratáveis. Então, eu pediria que o senhor, de uma forma mais simples, explicasse para as pessoas essa diferença. Bom, olha, isso é muito importante, porque nós estamos aqui falando de casos excepcionais, tá certo? Então, isso é muito importante. Sua pergunta foi muito oportuna, porque a maioria absoluta, isso eu posso dizer, eu tenho mais de 40 anos de exercício diuturno da psiquiatria forense. Então, eu posso dizer com muita segurança que a maioria absoluta das pessoas que têm transtornos mentais, elas não têm periculosidade nenhuma. Elas são pessoas apenas um pouco diferentes das outras, mas são pessoas boas. Não tem perigo nenhum, não maltratam o animal, nada disso. São apenas pessoas diferentes. É igual o ser humano dito normal. A maioria é composta de pessoas boas, pessoas que não são criminosas, mas tem uma pequena porcentagem que delinque. Então, nós estamos aqui falando de uma porcentagem mínima das pessoas que têm transtorno mental e delinquem. Porque, olha, eu já vi muito, isso eu já vi muito, que eu fui muitos anos de manicômio judiciário, o apego que os doentes mentais têm pelos bichos. Às vezes eles têm uma troca de amor assim, verdadeiro, amizade, que às vezes até se surpreende. Então nós não podemos de forma alguma pensar que o fato de ele ter um transtorno mental, ele é uma pessoa que não presta, ou perigosa, ou que vai maltratar animal. De jeito nenhum. A maioria absoluta não faz nada disso. São pessoas boas. E agora, nós estamos falando aqui, volto a insistir, nós estamos falando de uma pequena porcentagem de indivíduos que agem dessa maneira. Doutor, explica um pouquinho para as pessoas entenderem a característica de um psicopata. O que diferencia ele de uma pessoa comum? Vamos lá. Eu vou citar os nomes, porque pelos nomes a gente... Porque o nome define muita coisa, né? Sim. Por exemplo, você fala um cavalo. Um cavalo é aquele bicho grande que tem 4 pernas, tem casca, etc. Então, o nome, ele revela a essência, né? Revela a essência. E o primeiro que descreveu esses indivíduos que têm distúrbios graves de conduta, o primeiro ele chamou de loucura moral. Isso foi lá em 1835. São loucos morais. É um nome bom, porque são, entre aspas, loucos morais mesmo, não é? Para fazer tudo aquilo. Depois veio um outro que chamou de louco lúcido. Então, um nome poético, mas também é bom. Depois veio um outro que chamou de psicopata, que é o termo que se usa até hoje. Depois, são todos termos sinônimos. Depois outro chamou de sociopata. Eu gosto já, como expliquei para vocês, de condutopatas, porque a doença, a deformidade, a patologia está na conduta. São indivíduos com condutas anormais. Por exemplo, maltratar animais para ver sofrer e ter prazer com isso. As pessoas normais não têm isso. Nenhum ser humano normal tem prazer com isso. E eles têm. Por quê? Porque são deformados, não é? Então, nós estamos aqui falando de um tipo absolutamente específico de indivíduos dessa natureza.
Fabiana e Renzo, eu não sei se eu não me lembro o nome O dele. Luiz falou que o senhor tem um compromisso. Porque Posso fazer eu só a tenho- última eu vou ter uma pergunta, reunião de doutor? diretoria Rapidinho, só às mais uma. 18 horas. Tá. Eu não estou no local. Tá. Vai ser por online. Então nós temos, eu estou aqui marcando, nós temos 8 minutos. Você acha que a gente consegue conversar? Não, eu mais só um tenho pouquinho? mais uma pergunta, aí o senhor responde e o senhor já Nós pode nos fazer as despedimos. suas Imagina, considerações a sua finais. gentileza já foi enorme. Até Não, porque, eu doutor, eu agora- ficaria uma semana aqui. Mas eu também ficaria. Nós fazemos reunião, eu sou diretor da Associação Paulista de Medicina, diretor cultural. E nós fazemos reuniões por uma plataforma de computador e online, naturalmente. E começa às 18 horas. E como eu não estou próximo ao computador, eu tenho que ir para casa, eu terminando umas 17h40, aí eu consigo chegar em casa e ligar o computador tranquilamente. Então vamos lá, eu vou fazer a minha última pergunta. Fabiana. Tá, eu vou fazer a minha última pergunta e peço que, terminando, o senhor já faça as suas considerações finais. Tá bem, obrigado. Doutor Guido, eu acompanhei, me corrija se eu estiver errada, o senhor teria feito o diagnóstico póstumo do Marcelo Pesseguini, que é aquele garoto que foi apontado pela polícia, foi concluído no inquérito, que foi o responsável pela morte dos pais, que eram 2 policiais militares, na zona norte da família, na zona norte, e matou os pais, que eram policiais militares, e toda a família. Correto? O senhor fez esse diagnóstico? Corretíssimo. Então, eu pergunto, no seu estudo, o senhor teve alguma notícia que ele praticava maus tratos contra animais? E no seu estudo, foi possível dizer que o Marcelo Pesseguini, embora tivesse 13 anos na época, se não me engano, teria indícios de psicopatia? A sua pergunta é excelente. Ela é impossível, eu vou responder em parte, naturalmente. Ela é impossível responder nesse tempo, mesmo que eu ficasse até mais tarde, porque este caso é muito rico. É muito rico, muito interessante eu sempre falo do ponto de vista psiquiátrico forense. Muito rico, muito interessante. Eu tive acesso a tudo que eu precisei para fazer esse laudo. Tudo. E foi muito bom. Foi lá pelo Departamento de Homicídio. DHPP, isso. Eu vou te responder. Muito boa a sua pergunta, muito boa. Mas como é um caso cheio de nuance, que é como se fossem peças de um quebra-cabeça que você vai encaixando para formar a imagem, eu precisaria mostrar essas peças do quebra-cabeça e encaixar essas peças para vocês verem. É apenas um pouco trabalhoso, mas não é difícil. As peças são muitas. Peças claras, objetivas, concretas e visíveis com muita facilidade. Agora, respondendo a sua pergunta, sobre maus tratos de animais. Tem alguma notícia que ele praticava na infância? Sim. E ele praticava? Ele tinha uma espingardinha de chumbinho e atirava em passarinho. E a pergunta, só para finalizar, né? Tem indícios de condutopatia nele? Olha, eu dei o diagnóstico, tá certo? Eu cheguei ao diagnóstico. Aqui é um caso muito rico. Vamos pedir uma entrevista só para falar do caso Marcelo Pesseguini. Ele mata o pai, a mãe, a tia-avó, a avó e vai para a escola. Ele vai para a escola assistir aula. Sim. Eu tive os depoimentos dos professores durante a aula, das crianças, amiguinhas, etc. Então é muito rico. Esse depoimento, naturalmente, seguido tanto pelo policial que fez, o delegado que fez a investigação, aliás, extraordinário. Ele me chamou a atenção pela competência e pelos depoimentos, enfim, de tudo, e pela forma como o crime foi praticado, que depois ele se suicida. Então, o diagnóstico não é este de psicopatia, não é este. Porque os psicopatas, olha o que eu vou te falar, dificilmente ao quadrado eles se suicidam.
Porque o ego é muito grande, né? Eles não se suicidam, porque eles não sofrem. Sim. Mas esse caso que você citou, ele é muito rico, é uma outra patologia, é uma outra deformidade diferente. Que eu, para poder, digamos, falar sobre ela, eu diria, não dá para falar só um pedacinho, tinha que expor, senão ficaria leviano da minha parte. Então, doutor, conta só o nome da patologia pra gente, que aí depois a gente marca um programa para falar só dela, o que o senhor acha? A gente volta a falar só... Não, depois eu prefiro, eu não quero... Você sabe por quê? Dar nomes sem certas explicações é complicado, porque alguém pode ter um paciente ou um parente na sua casa e não é... Mas eu volto. Não é precavido, eu prometo, né? Não volto. Mas esse daí dá um programa sozinho, Doutor, não é? eu queria agradecer muito, né, Renzo? Foi muito construtivo, acho que muito interessante. Até aqui no estúdio está todo mundo parado para te ouvir. Muito obrigada pela presença. Um abraço para todos, muito forte, e vamos pensar um pouquinho mais para os ouvintes. Isso eu não falo para vocês, que eu sei que vocês são protetores dos animais, mas eu falo para os ouvintes, os animais são ótimos, aproximem-se deles. Vocês vão receber em troca um carinho que os próprios humanos não são capazes de dar. Os animais são puros. Eles têm sentimentos puros. Então é muito importante tratá-los bem. Porque se vocês tratarem bem, a felicidade vem por acréscimo para vocês. Então é isso que eu queria falar. Um grande abraço a todos e muito obrigado, Fabiana e Renzo. Obrigado, doutor. Vá com Deus. Abraço. Boa reunião e esperamos uma próxima oportunidade. Grande abraço. Então, muito obrigada mais uma vez, doutor Guido. Muito obrigada, Renzo, pela participação. E eu quero fazer um agradecimento especial para o desembargador doutor Tucunduva, para o doutor Alberto Angerame, do Complice do Butantan, e para o doutor Nestor, seccional de Campinas, que viabilizaram a participação do doutor Guido do nosso programa, que, pelo jeito, já temos um gancho para uma próxima edição, espetacular. se Deus quiser. Que assunto vasto, assunto rico. Nós temos trazido aqui alguns temas que são altamente exploráveis, né? Que abrangem uma fartura de discussões interessantes. Então, eu queria agradecer também a oportunidade. Eu queria dizer a todos também que eu acho que eu vou ficar um tempinho fora do programa, tenho um projeto para tocar, que vai me impedir de estar aqui às quartas-feiras, mas deixo aqui com a minha querida doutora Fabiana, minha esposa, competentíssima, ao qual eu tenho a alegria de compartilhar os meus momentos de felicidade e de engrandecimento desse nosso projeto Leis e Bichos, com o meu amigo aqui, Tiago, que também é idealizador do programa, do nosso projeto. Sei que ele estará em boas mãos, mas é uma coisa bem rápida. Nós estaremos de volta com grandes planejamentos, grande força. Eu queria também alertar aí para um próximo tema de programa, doutora Fabiana, que é muito importante que nós começássemos a cutucar de forma bastante séria e começar a pensar nessas pessoas que têm abraçado um número enorme de animais que começam a acumulá-los. Então, inclusive, nós já conversamos sobre isso aqui. Mas nós temos tido um avanço, um grande número de denúncias que tem nos preocupado demais, que se tratam de lares temporários ou de protetores, pseudoprotetores, que estão precisando rever os seus conceitos com relação à sanidade, própria sanidade dos animais. Então, por favor, gente, dos Leis e Bichos, eu quero aqui deixar meu alerta para que a gente olhe um pouquinho, veja se na nossa casa mesmo não estamos cometendo nós
os maus tratos. Tanto esses maus tratos mesmo que a gente tanto condena nas outras pessoas, temos que olhar para nós mesmos no espelho para ver se nós não estaremos aí, desta forma, incorrendo no crime de maus tratos, tá? Então é só um alerta, eu estou muito preocupado com isso, tenho estudado, estou procurando estudar, porque é assim que a gente deve abordar as problemáticas de uma forma a saná-las, né? Então, muito obrigado. Eu agradeço a todos. Um beijo a todo o pessoal do Leis e Bichos. Que Deus nos abençoe. Amém. Se assim seja. Senhores, espero vocês na próxima quarta-feira, às 17 horas, no nosso programa das tardes de quarta, Leis e Bichos.